Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Estou gostando muito da participação de vocês no Classroom. Bom, hoje nós vamos de pteridófitas. Vamos conhecer aqui uma pteridófita. Já deu para perceber que são plantas pequenas, maiores um pouco do que as briófitas. Pteridófitas são plantas que apresentam como característica mais marcante a presença de vasos condutores de seiva e a ausência de sementes. As pteridófitas, também chamadas de plantas vasculares sem sementes, são um grupo de plantas que se observam a presença de xilema e floema, vasos condutores, e a ausência de sementes. Os fósseis mais antigos de plantas com vasos condutores são de cerca de 425 milhões de anos atrás. No Brasil são encontradas mais de 1.000 espécies de pteridófitas, sendo possível citar como representantes desse grupo as samambaia e as cavalinhas. Na evolução das plantas, pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar o sistema de vasos para conduzir nutrientes. Possuem raiz, caule e folhas verdadeiras. O seu caule é geralmente subterrâneo e é denominado rizoma. Bom, vamos para o próximo. A maioria das pteridófitas é terrestre e habita de preferências lugares úmidos e sombrios. A samambaia e a avenca podem viver sobre outras plantas, mas sem prejudicá-las. Pteridófitas são plantas que possuem o xilema e o floema como tecido especializados na condução. O surgimento desse tecido foi possível graças ao surgimento da lignina, que garante resistência aos elementos do xilema, e célula de esclerênquima. A resistência adquirida por essas plantas foi um passo essencial para que elas se tornassem maiores em porte do que as briófitas. Nessas plantas, observamos também uma alternância de gerações, na qual o esporófito, que é a fase do ciclo produtora de esporos, destaca-se por ser a geração dominante. O esporófito nesses grupos é maior e também mais complexo que o gametófito. Essa característica também diferencia das briófitas, uma vez que nesse último grupo a geração dominante é o gametófito, que é a fase do ciclo de vida produtora de gametas. Nessas plantas, observa a presença de raiz, caule e folhas verdadeiras. As raízes atuam na fixação da planta ao substrato e na retirada de nutrientes e água do solo. O caule atua como uma estrutura que garante a sustentação das folhas. Já as folhas estão relacionadas com a realização da fotossíntese. Aqui alguns exemplos, tá? Dessas plantas. Aqui, a samambaia, que é o esporófilo com os soros. Essa parte mais marronzinha aqui, essas bolinhas são chamadas de soro. Samambaia e aqui as avencas. Ó, aqui dá para você observar bem, ó, bem nítido os soros. Eu não sei se vocês já viram. Geralmente samambaia dá sempre essas bolinhas assim. São chamadas de soro, tá? Mais representantes. A reprodução. Quando os esporos amadurecem, os soros abrem-se deixando-se cair no solo úmido. Cada esporo, então, pode germinar e originar um prótalo, uma plantinha bem pequena em forma de coração. O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas. Por isso, ele representa a fase chamada de gametófito. Aqui, o ciclo reprodutivo, como que ocorre? Ó, a germinação dos esporos, tá? O prótalo, olha. E vem aqui, ó, o esporófito jovem, tá? O ciclo de vida das pteridófitas. Aqui tá mais explicado, tá? Mais, olha só, como que acontece, tá? A fecundação, o zigoto e resulta na planta. Ó. Nessas plantas, observa-se a necessidade de água para que a fecundação ocorra. Isso deve-se ao fato de que os gametas masculinos são flagelados e precisam nadar até o gametófito feminino para fecundarem a oosfera, gameta feminino. Devido a essa característica, encontramos as plantas do grupo das pteridófitas, principalmente em locais úmidos. Nessas plantas, não se observa a presença de grãos de pólen, sementes, flores e frutos.
As pteridófitas, principalmente samambaia e samambaia sus, são plantas muito utilizadas na ornamentação de ambientes, sendo cultivados em vasos, em jardim ou mesmo no interior de casas e apartamentos. Aqui, os outros tipos de pteridófitas, ó. Geralmente plantas ornamentais, a gente já vê, né, esse tipo de coqueiro, tipo coqueiro. Aqui a venca, samambaias, tem mais. Aqui, olha, a reprodução com o esporângio e os soros, tá? Bom, vou deixar vocês com esses exercícios aí, mole, tá? E a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Beijos!